Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Temos que falar sobre o Newcastle, que está classificado à próxima edição da Champions League. Com um empate hoje contra o Leicester em 0-0, eles chegaram a 70 pontos e estão 4 pontos à frente do quinto colocado, que é o Liverpool. Então, matematicamente, o Liverpool não pode alcançá-los. Com isso, o Newcastle classificado. Quem diria, né? Comprado ano passado, conseguiu se recuperar após o início de campeonato, quando estava quase caindo, né? E assim, né? Aquele trabalho do Steve Bruce, que era terrível, né? O time estava muito mal. E aí chega o Eddie Howe e consegue em poucas transferências já começar a melhorar o time. Mas ainda assim, né? Parecia que havia um longo caminho para o time chegar à parte de cima da tabela. Em uma temporada, com as transferências mais acertadas, o time consegue fazer isso logo de cara, né? Primeira temporada completa é o terceiro lugar, pode acabar em quarto dependendo dos resultados do Manchester United, mas não tem como, assim, contra-argumentar. O Newcastle é uma surpresa muito positiva nessa temporada e é uma amostra da qualidade do Eddie Howe, não só como um bom identificador de talentos, mas também como um bom técnico, porque o Newcastle foi uma defesa muito sólida, sofreu 32 gols em apenas em 37 jogos, né? Apenas 32 gols sofridos, e olha, marcou 67, é um baita ataque, tá? Pra você ter uma ideia, são 15 gols a mais do que o Manchester United marcou e ainda sofreu 9 a menos. Pra você ter ideia do tamanho do trabalho do Eddie Howe, o time que só perdeu 5 jogos em 37, só o Manchester City perdeu menos jogos do que o Newcastle. Então, promete, né? E acredito que a próxima temporada pode se dar um salto de qualidade muito grande, porque é time de Champions, né? É o time que já consegue concluir boas partes assim do processo para se tornar uma equipe de ponta e agora vai atrair jogadores de muita qualidade, né? Se já estava atraindo jogadores como o Bruno Guimarães, não é primeira prateleira, tudo bem, mas já eram jogadores assim que começam a ficar, olha, é um time que vira um destino interessante para jogadores nível seleção para a Copa, né? Agora vai começar a atrair talentos ainda maiores. Não sei se já do primeiro escalão, mas nitidamente agora que o time pode tirar as garrinhas de fora e começar a contratar jogadores cada vez mais promissores, talentosos, começar a formar um time que deve entrar para um Big Six e quem sabe transformar isso num Big Seven, não sei, ou até tirar o Tottenham do meio, né? Porque do jeito que o Tottenham tá, talvez o Tottenham saia do Big Six e entre o Newcastle, né? Muita gente vai falar, se beneficiou de uma temporada irregular do Liverpool, uma temporada desastrosa do Chelsea, ok, mas aí é problema deles, né? Então, assim, não tem muito o que falar sobre isso, né? Tipo, o Liverpool acho que deu muita desatenção com a situação do meio-campo, já devia ter feito ali uma reformulação antes, né? De ter investido no meio-campo na última janela e não fez. O Arthur Melo é uma piada de investimento, né? É apenas um empréstimo de um jogador que mal era utilizado na Juventus e não é utilizado no Liverpool. E o Chelsea, assim, fez uma janela muito ruim com o Tuchel, foi contratar lá o Graham Potter para substituí-lo após 6 jogos do Tuchel apenas na Premier League, foi um começo bem ruim. Aí teve aquele início ok, aí depois foi caindo de produção, o time que não conseguiu se recuperar faz uma temporada desastrosa e fica aí esperando que na próxima temporada, com os jogadores que vão chegar e com a base que tem aí, eles possam se recuperar. Eu acredito que tem condições sim de se recuperar, mas é aquela história, né? Essa temporada do Chelsea foi um desastre e precisava de muito mais do que apenas um técnico resolvendo. Ainda tem carências muito grandes esse time do Chelsea, principalmente um goleiro confiável e, é claro, um centroavante de referência, já que ninguém nesse Chelsea é capaz de marcar gols com frequência. Então, assim, a gente vê um Newcastle que teve pouquíssimos buracos, né? Talvez falte um jogador mais goleador, né? Teve o Almiron em alguns momentos, teve o Callum Wilson em outros, o Isaac, né? Mas ainda não são jogadores tipo Haaland, Harry Kane que vão produzir com tanta regularidade. Mas teve um meio-campo forte, controlou bem as partidas, teve uma defesa extremamente sólida, bem montada, teve um goleiro que trabalhou bem, o Nick Pope fez uma grande temporada e o ataque deu conta do recado. Foi um time perfeitamente equilibrado, como podemos ver, né, pelos números, por tudo que fizeram. É um time que controla bem as partidas, conseguiu igualar jogos que a gente não acreditava. Foi um dos times que melhor jogou contra o City do Guardiola, jogou muito bem os confrontos de Big Six. Tem que dar muitos parabéns ao que o Eddie Howe conseguiu construir. Se por um lado o Newcastle se tem um futuro promissor, o Leicester, olha, é o pior time da Premier League de futebol jogado no momento. Nem a Southampton, gente. O que a gente viu do Leicester hoje, olha, o time tá na zona de rebaixamento. É no momento 18º colocado e está 2 pontos atrás do Everton agora, com esse resultado. Tava 3 no início da rodada, né? Conseguiram esse empate, sabe sei lá como, né?
E assim, eles finalizaram um total de uma vez o jogo inteiro. Até os 65 minutos tinham 15% de posse de bola. Aí começaram a levar um pouco mais, mas só foram finalizar pela primeira vez nos acréscimos. Eu não sei por que o Dan Smith colocou o James Maddison no banco. Eu fiquei bem curioso, né? E colocou a linha de 5 para enfrentar o Newcastle. E olha, eu tenho que ser honesto aqui, não faz diferença, entende? Você jogar mais defensivo para conseguir um empate com o Newcastle. Gente, o time está sendo rebaixado, você precisa com urgência de uma vitória. Vamos tentar aproveitar o nervosismo do adversário que, né, assim, se tropeçar, dá chance pro Liverpool, não pode ir com tanta pressão, entende? Nem tentou usar a pressão do adversário a seu favor, né, entende? É inacreditável. O time do Dan Smith é é um deserto de ideias. É difícil definir o quão mal treinado é. E assim, o trabalho do Dan Smith no Aston Villa já não dava empolgação, né? É um trabalho ruim, né? Ele foi bem contratando, mas ele não veio para contratar jogadores no Leicester. Ele tem uma boa visão de mercado, que seja diretor de futebol. O cara veio para ser bombeiro, para salvar o time em crise. E não tá fazendo esse trabalho, né? Então, assim, se era para trocar de técnico, que mantesse o Brendan Rodgers, entende? Vai trazer o Dan Smith, né? Eu fiquei assim com o pé atrás, caraca, Dan Smith, né, cara? Eu tentei não pegar pesado, né? Que eu acho que até tentei colocar panos quentes, mas tá muito claro, foi uma decisão péssima, né? O Leeds foi mais inteligente com o Sam Allardyce, né? Porque o estilo de jogo dele é aquilo, né? Não tá funcionando, obviamente, né? Vamos ver, né? Tem ainda mais uma rodada, mas cara, é inacreditável o que está acontecendo aí com esse time do Leicester. O time não joga, o time não joga futebol. Hoje foi uma atuação inacreditável, 23 finalizações a uma. O Leicester estava muito mais desesperado com o resultado do que o Newcastle, né? A situação é desesperadora e agora esse time vai para a última rodada da Premier League com obrigação de ganhar, enfrentando o West Ham, que assim, já deu aí a temporada e tudo isso, né? Não vai cair, não vai para competições continentais via Premier League, mas é aquela história, eles estão tentando se arrumar o máximo para a final da Conference, então não é café com leite esse jogo não. Então é uma situação desesperadora e a chance do Leicester cair é imensa, o que deixa as equipes de médio escalão, até mesmo o próprio Newcastle, felizes. Eles podem contratar o Maddison, né? O Tielemans já está sem contrato, né? Mas Iheanacho é um jogador interessante, o Boubakary Soumaré pode ser interessante, o Wilfred Ndidi também é. Então, assim, tem jogadores legais nesse time do Leicester que certamente serão aproveitados caso o Leicester seja rebaixado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas é assim, quem viu o Leicester de 2015 e 2016 viu, né? Foi um time histórico, foi muito legal de acompanhar, mas esse time hoje é a antítese do que foi a equipe do Claudio Ranieri. Essa é a grande verdade. E é curioso pensar que o Leicester, há 2 anos atrás, estava brigando por Champions League, né? Por vaga a próxima Champions. Teve uma vitória contra o Tottenham em crise de ir para Champions e agora tá com uma campanha de 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates e 22 derrotas. E se não ganhar na última rodada, está rebaixado. Que situação. Uma pena, porque eu gosto muito do Leicester, mas é uma pena que está acontecendo, mas é aquela história, não dá para dizer que é injusto pelo que está sendo apresentado até agora. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.